dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Não é fácil estar aqui agora não, porque antes de mim passou o Robson aqui, passou o Jonathan, trazendo ministrações realmente muito boas, muito interessantes, muito edificantes. E aí, depois disso, a gente falar qualquer coisa fica complicado, né? Fica difícil, não é fácil não. Graças a Deus, Deus tem colocado nessa igreja pessoas assim que têm um coração na obra, pessoas que têm amor a Deus e que se dedicam, né, naquilo que fazem. Isso é muito importante. Nós vamos fazer uma meditação hoje no capítulo 12 de Romanos. Talvez a gente consiga trabalhar o capítulo todo, mas isso não é problema não. A gente vai trabalhar até onde der para a gente falar, até onde der para a gente comentar, a gente vai estar falando. Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos fazer uma oração. Na sequência a gente começa a falar sobre o texto. É um texto muito interessante. Romanos, no capítulo 12, do verso 1 em diante, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez te rendemos graças porque o Senhor é bom, te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor nos deste uma noite abençoada, te louvamos, ó Pai, pela refeição matinal, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade agora que temos de juntos, ainda que cada um na sua casa, mas no mesmo espírito, no mesmo sentimento, reunidos, ó Pai, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, venha falar conosco, venha trazer luz ao nosso entendimento, venha nos fazer compreender a Tua Palavra com clareza. E continue conosco, ó Pai, porque em tudo precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos estar estudando, como eu já disse, o capítulo 12 de Romanos. Antes da gente começar a falar
das questões colocadas aqui, é importante fazer assim, uma pequena introdução para a gente entender por que o apóstolo colocou essas questões aqui para essa igreja. Essa igreja aqui é a igreja de Roma. Roma, naquela época, provavelmente fosse a maior cidade do mundo, talvez a cidade mais rica do mundo. Toda grande capital tem muitas coisas. Roma, por exemplo, tinha muitas religiões, tinha muitos templos. A pessoa podia servir, dentro do Império Romano, ele podia servir qualquer religião, desde que ele cultuasse o imperador, reconhecesse a divindade do imperador, ele podia ter qualquer religião que ele quisesse. Então, Roma não criava muito caso com outras religiões, desde que a pessoa cultuasse também o imperador. Então, Roma é uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade com muita diversidade, com muita variedade. Pessoas de vários lugares do mundo moravam ali. E isso tudo propicia uma série de coisas. Quando nós pegamos o início do livro de Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo orienta a igreja a não adotar as coisas que se adotavam naquela cidade, os costumes que se adotavam naquela cidade, as práticas pecaminosas que eram comuns naquela cidade, como é comum a qualquer cidade grande. Eu lembro uma vez um relato de um pastor do interior, isso há muitos anos atrás. Ele chegou de viagem, chegou à noite aqui em Belo Horizonte, e passando numa das ruas, eu não sei se foi na Pedro II ou se foi no Alto Afonso Pena, ele viu lá, passou num certo ponto lá que de repente um travesti abriu a roupa assim, né, mostrou tudo. Ele falou, misericórdia, parece que estou em Sodoma aqui e tal. Coisa que assim, uma cidadezinha pequena, de 5 mil habitantes, a pessoa nunca vai ver uma cena dessa, uma situação como essa. Não quer dizer que não tenha pecados, e os mesmos pecados praticados aqui. Mas não fica tão claro, não fica tão à mostra, como nos grandes centros, às vezes, essas coisas são mais, aparecem com mais frequência, são mais vistos, as pessoas não têm tanta preocupação em esconder essas coisas, não é? Então o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja de Roma, essa igreja que está na maior cidade do mundo naquela época, uma cidade onde tinha uma variedade enorme de religiões, onde tinha uma variedade enorme de costumes, que talvez que em muitos lugares talvez fosse considerado pecaminosos ou ruins, que nessa cidade eram tolerados, era considerado normal, não tinha problema algum a prática dessas situações lá. Então nós pegamos aqui os primeiros versículos, o apóstolo Paulo fala aqui para a igreja de Roma sobre o cuidado que a pessoa precisa ter, o cuidado pessoal. Não é? Ele fala, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a primeira coisa que ele orienta essa igreja é o cuidado pessoal, ou seja, a partir do momento que essa pessoa aceitou a Cristo, que ele abriu o coração para Cristo, o Evangelho entrou na sua vida, ele não pode mais ter o mesmo procedimento que ele tinha antes, ele não pode ter a mesma estrutura de vida que ele tinha antes, ele não pode ter mais os mesmos comportamentos de vida que ele tinha antes. Agora, a sua maneira de viver é diferente, a sua maneira de praticar as coisas é diferente. Agora ele é um servo de Cristo. E como servo de Cristo, inclusive o seu corpo deve ser lidado de uma maneira diferente. Ou seja, deve ser colocado como uma oferta a Deus, como um sacrifício vivo perante ao Senhor. E aqui fala que isso é um culto racional. Por quê? Naquela época, as pessoas colocavam seus corpos para várias coisas. Para a escravidão, para a prostituição, para várias situações. Não é? Mas o apóstolo Paulo aqui agora começa a orientar essas pessoas que vieram para o Evangelho, que vieram para Cristo, que a maneira agora como ele usa o seu próprio corpo não pode ser como era sem Cristo. Agora o seu corpo é santo. Agora o seu corpo precisa ser apresentado como uma oferta viva perante o Senhor, como um sacrifício vivo, santo, agradável diante do Senhor. Nós não podemos usar o nosso corpo mais de qualquer maneira, não podemos usar mais o nosso corpo de qualquer jeito. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente fala sobre a questão espiritual, mas o ser humano ele é um todo, ele é corpo, alma e espírito. E do mesmo jeito eu preciso cuidar das questões espirituais, eu preciso cuidar também do meu corpo, porque o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. É nesse mesmo contexto de Romanos aqui, que Jonathan abordou a questão do reino dos céus, por exemplo, né, que está aqui em Romanos,
que fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então essa pessoa que vem para Cristo agora, que vem para a comunidade do povo de Deus, ele não pode ter mais uma vida como tinha antes. Inclusive o seu próprio corpo tem que ser visto de uma maneira diferente, como um templo do Espírito Santo de Deus. Deve ser oferecido a Deus a cada dia. Então, nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo trata dessa questão pessoal e individual do ser humano, do servo do Senhor, do servo de Cristo. Nós pertencemos a um corpo, nós estamos inseridos numa igreja, como membros de uma igreja, como participantes desse corpo de Cristo, mas nós somos uma pessoa. E antes de eu me envolver com a parte comunitária, antes de eu me envolver com a parte de corpo, de me identificar como membro, eu preciso olhar primeiro a questão individual, a questão pessoal, ou seja, de me oferecer a Deus a cada dia como uma oferta viva. Ser um membro saudável, ser um membro que não tem uma doença contagiosa e vai contaminar o resto do corpo. Ser um membro que não vai trazer prejuízo para o corpo de Cristo, mas ser um membro saudável, um membro que vai contribuir para o bem-estar do corpo. Então eu tenho que ter o cuidado pessoal, eu tenho que ter o zelo pessoal, eu tenho que ter o trato pessoal, para que eu não prejudique a coletividade. Muitas vezes as pessoas agem como se ele não estivesse atrelado a situação alguma, a ninguém, e isso não é verdade. Nós estamos atrelados a uma série de situações. Se você tem uma família, de alguma maneira, de algum ponto, você está atrelado à sua família, você tem vínculos familiares. Com a igreja do Senhor não é diferente. A partir do momento que nós vamos para uma igreja, nós fazemos parte de uma igreja, nós temos compromisso com essa igreja, nós estamos atrelados com essa igreja, nós temos que zelar pela boa condição dessa igreja, pelo bom andamento dessa igreja. Então eu só posso zelar para o bom andamento dessa igreja tendo como partida o zelo pessoal. Né? E esse zelo pessoal diz respeito ao quê? Diz respeito, como cristão, à vida espiritual, à vida de oração, à vida da leitura da palavra, à vida de um bom procedimento, de um bom testemunho, por onde a gente passa. Então, individualmente, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter esse zelo, para que, como eu já disse aqui, para que eu seja um membro sadio, que não vai prejudicar o restante do corpo. Dito isso, na sequência, o apóstolo então começa a falar sobre os aspectos coletivos, já não mais o aspecto individual. O aspecto individual foi dito, precisamos estar inserido no corpo, precisamos estar apresentando como um membro que está sadio e tal, não é? Mas a partir de então ele começa a falar então sobre o vínculo congregacional, sobre o vínculo do corpo como organismo, e daí por diante como isso acontece. E aí, meus irmãos, entra a questão dos dons. É muito comum, às vezes, nós termos dúvidas em relação aos dons. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e a gente começa a ler lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né, quando os crentes pela primeira vez receberam o Espírito Santo de Deus, e ao receber o Espírito Santo de Deus, eles receberam naquele dia de uma maneira muito clara, muito contundente, eles receberam dons, e naquele caso, naquele momento específico, o dom era um dom de falar em outra língua. Não é? E isso ficou notório naquela cidade, naquele local onde eles estavam, que era Jerusalém, e aqui ficou muito claro, as pessoas recebiam ali o dom do Espírito, começavam a falar em outra língua, e as pessoas... Mais para frente, no decorrer da caminhada cristã, a gente vai percebendo que não só o dom de falar em línguas, mas outros dons começaram a acontecer. As pessoas começaram a receber o Espírito e nem sempre ocorria já mais essa manifestação do falar em outra língua. Não é? Porque muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Então eu aceitei a Cristo, eu fui para a igreja, por que eu não falo em outra língua? Eu não teria que falar outra língua, já que todo mundo naquele momento falou? No primeiro momento todos falaram. Mas no decorrer da história da igreja, as pessoas começaram a receber o Espírito e já nem todo mundo falava em outra língua. Não é? E outros dons foram concedidos à igreja. E o apóstolo Paulo fala sobre alguns dons aqui. Não é? Uma outra coisa muito interessante que
Para que serve o dom? O que é um dom? Um dom, meus irmãos, é algo que Deus nos dá para nos capacitar, para nos apresentarmos diante de Deus e para representarmos Deus diante dos outros. É para isso que servem os dons. O dom não é para eu ser um cara, ser uma pessoa. Não, o dom é para servir a Deus. Todo dom é para servir ao Senhor. É para que de alguma forma o nome do Senhor seja glorificado. Então nós encontramos aqui logo no início o seguinte, a partir do verso 5, fala aqui o seguinte: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O verso 6 agora. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aí vem, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se você observar nos primeiros versículos, quando trata da questão pessoal, de você apresentar a sua vida primeiro diante de Deus, de você consagrar a sua vida como oferta ao Senhor, lá fala também que isso deve ser feito com fé, na proporção da fé. Agora que o apóstolo Paulo está falando de um dom de profetizar. O que é profetizar? Profetizar, meus irmãos, de uma forma bem simples, é falar em nome de Deus. É ser um representante de Deus, é trazer um oráculo de Deus, ou seja, é trazer uma palavra de Deus para um determinado momento, para uma determinada hora. Como nós falamos, aquela cidade era a maior cidade do mundo. Naquela cidade, talvez fosse a cidade mais rica do mundo daquele momento. Tudo quanto é tipo de pecado que você pensar e imaginar tinha naquela cidade. Mas também tinha muitas coisas boas também. Tinha de tudo. Tinha, como geralmente em todo grande centro do mundo, tem de tudo. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Muitas religiões chamadas de mistérios, ou seja, o pessoal profetizava. E essas profecias, as pessoas profetizavam, e muito disso aí era guiado, às vezes, por espíritos adivinhadores. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala de uma jovem que os acompanhava em um determinado momento, numa determinada viagem missionária, e onde eles chegavam, ela proclamava: eis que esses homens de Deus estão aqui, estão a proclamar o Evangelho e tal e tal. E aquilo foi incomodando Paulo, até o momento que ele entendeu, ele teve um discernimento, que o espírito que agia naquela jovem não era da parte de Deus. Que a profecia que ela trazia, embora o que ela falava era tudo verdade naquele momento, não era da parte de Deus, mas era um espírito adivinhador que agia na vida daquela jovem. E aí você pode falar assim: você falava tudo que ele estava falando estava correto, qual o problema então? O problema é que ele não era de Deus. Imagina se esse espírito permanece na igreja, no devido momento, na hora certa, ele ia mostrar as suas asas, ele ia trazer um arraso, ele ia fazer coisas terríveis, porque já tinha ganhado a confiança, já tinha ganhado o respeito, já tinha ganhado a condição como sendo identificado como alguém que falava da parte de Deus, sendo que não falava da parte de Deus, e o problema seria grande. Então, o primeiro dom que o apóstolo Paulo traz aqui é o dom da profecia. E ele fala o seguinte: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Meus irmãos, o que vai diferenciar as coisas na vida de todos nós é a fé. Muitas vezes Jesus encontrou pessoas que estavam com problemas e Jesus dizia para ele o seguinte: olha, seja conforme a tua fé. Outro dia uma pessoa me ligou, já mandou uma mensagem, já muito tarde, próximo de meia-noite ou mais do que isso, e aí eu conversando com aquela pessoa falou que tinha sido picada por uma aranha e que não estava se sentindo bem. Eu perguntei a ela se ela tinha alguém com ela em casa, a pessoa falou que não tinha, estava sozinha em casa, que a pessoa mais próxima tinha um vizinho, o vizinho já tinha oferecido para levá-la no médico, e ela não quis ir ao médico naquela situação, e ela pediu oração: pastor, ora por mim. Eu falei: olha, eu vou orar, o certo seria ir ao médico também. Não, pastor, eu creio em Deus, que Deus vai me curar. Eu falei: irmão, então seja feito segundo a sua fé. A gente não discute a fé das pessoas. Eu achava que ela devia ir ao médico. Essa era a postura correta, a questão a se fazer. Mas a fé dela dispensava o médico. Eu não vou discutir a fé das pessoas. Então eu falei: meu irmão, então seja feito conforme a sua fé. Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia de você. Você está sozinho aí e tal, Deus tenha misericórdia. No outro dia eu liguei cedo para a irmã lá e tal: pastor, que bênção
bênção, o Senhor orou por mim, eu dormi a noite toda, a febre passou, os negócios saíram, estou sentindo muito bem. Amém, glória a Deus. Deus fez conforme a sua fé. Então a fé das pessoas vai determinar como que às vezes Deus vai agir na vida da pessoa, como que Deus vai fazer, como que vai ser, como não vai ser. Tem gente que tem uma fé realmente sim, muito mais contundente do que outras pessoas. Agora, o que Jesus nos ensina, que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, já é suficiente para mandar um monte ser transportado para o meio do oceano e daí por diante. Então, ou seja, a nossa fé em Deus vai determinar muita coisa. E aqui o apóstolo Paulo está falando que aquele que profetiza, faça isso conforme a fé que Deus te concedeu para profetizar. Se você, porventura, recebeu esse dom para falar da parte do Senhor, que você faça isso conforme a fé que Deus te concedeu. Não fala o que Deus não falou. Não fala o que Deus não mandou. Mas se Deus colocou no seu coração, faça. E aí muitas pessoas questionam, pastor, como que isso acontece? Como que eu vou saber se eu estou recebendo uma palavra de Deus ou não? Isso é um aspecto muito importante, meus irmãos, que a gente vai saber à medida que nós andamos com Deus. A palavra do Senhor fala que nesse mundo há muitas vozes, há muito tipo de voz, e nós precisamos saber reconhecer qual é a voz de Deus. Existe a voz de Deus, existe a voz da nossa consciência, existe a voz do diabo, e existem outras vozes mais, e nós precisamos aprender a reconhecer essas vozes, não é? A palavra do Senhor fala que Deus nos fala. Quando nós pegamos no livro de Hebreus lá, a Bíblia fala que Deus fala conosco e fala de diversas maneiras. Não é? Deus não tem uma única maneira de falar. Deus pode falar com você através de um sonho. Deus pode falar com você através de mim, que estou trazendo um estudo agora, nessa manhã. Deus pode falar com você aí, que enquanto está ouvindo essa ministração, o Espírito Santo de Deus pode estar falando algo com você. Mas tem horas que você recebe, você ouve uma voz de algo que não é só para você, que é para ser compartilhado, que é para ser proclamado. Tem horas que isso vem muito claro para quem que é, mas nem sempre isso é tão claro assim. O importante é que quando algo vem de Deus, Deus vai trazendo isso. Muitas vezes essa palavra vem como se fosse uma intuição, não é algo assim tão claro, não é algo tão específico, mas você recebe uma intuição para falar sobre um assunto, para falar sobre algo. E aquilo que às vezes você fala, que você às vezes tem uma certa dificuldade, mas por que está vindo esse pensamento? Por que está vindo a vontade de falar sobre esse assunto? Porque às vezes é alguém que está ouvindo aquilo naquele momento, que precisa compreender, que precisa saber que Deus também fala dessa maneira, de uma forma muito sutil, de uma forma muito tranquila. Nós temos um exemplo muito esclarecedor na palavra de Deus, do profeta Elias, não é? Quando ele estava na caverna lá, e de repente veio um terremoto ali, um terremoto que saiu balançando tudo, sacudindo tudo, mas ele entendeu, ele teve um discernimento que não era por meio daquele terremoto que Deus queria falar. Depois veio um fogo que queimava tudo, que derretia as pedras que estavam pela frente, tudo aquilo. Mas Deus não estava naquele fogo. Mas depois veio um cicio suave, ou seja, uma brisa suave. E ele entendeu que a revelação de Deus para a vida dele vinha naquela brisa. Nós precisamos, meus irmãos, de intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer Deus, conhecer a voz de Deus. Deus fala com todo mundo. Mas nem todo mundo vai ser usado para entregar uma profecia, para entregar uma revelação clara e específica de Deus nesse sentido. Às vezes você vai ser usado para entregar uma profecia da palavra de Deus, que é uma coisa diferente, que Deus usou outra pessoa para profetizar, que você vai estar simplesmente reproduzindo, mas pela graça de Deus, guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, a reproduzir aquele texto, e aquilo vai estar abençoando muitas pessoas. Ontem, antes de ontem, se me falha a memória, parece que a Adélia postou no Facebook uma palavra, e uma palavra muito boa, onde ela reproduzia vários textos da palavra do Senhor, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma mensagem assim, uma palavra muito boa, e muitas pessoas ali
curtiram aquela palavra e agradeceram por aquela oportunidade. Ou seja, ela foi guiada, recebeu aquela intuição, ela foi despertada a trazer aquela palavra que abençoou muitas pessoas. Mas tem hora que você é guiado para trazer uma palavra que não é uma palavra que já foi profetizada nas Escrituras. Uma palavra, às vezes, direta para alguém. Então, o que nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, é de não falar o que Deus não falou. Deus não falou, não fala. Tem pessoas que recebem de Deus realmente o dom de profetizar. São instrumentos nas mãos de Deus. Num primeiro momento, Deus usa aquela pessoa de uma maneira extraordinária. Só que o profeta ele é muito procurado. Porque muitas pessoas não querem ter o trabalho de buscar de Deus, não querem ter o trabalho de esperar, ouvir o que Deus tem a falar. E ele já corre para o profeta, para que o profeta traga aquele negócio mais rápido. Não, se Deus não falou, não vai ser o profeta que vai falar, não. E aí, às vezes, o profeta fica naquele dilema, fica naquela obrigação de ter uma palavra para dar para alguém. Se Deus não trouxe, fala, meu irmão, Deus não mandou falar nada com você. Para você ter as Escrituras, vai estudar as palavras, vai ler a palavra de Deus, vai estudar a palavra do Senhor, Deus vai te abençoar com a palavra. E se algum dia, se algum momento Deus me trouxer uma palavra particular para a sua vida, pode ter certeza que eu vou te procurar e vou te falar, olha, Deus me mandou falar isso com você. Não é? E daí por diante. Mas não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ser feito pela fé que Deus concedeu ao profeta para realizar esse ministério. Falando em ministério, o próximo passo diz o seguinte, o que ministra, dedique-se no ministério. Se a gente for trocar isso em miúdo, seja o seguinte, o que trabalha, dedique-se em trabalhar. Nós gostamos muito dessa palavra ministério, é uma palavra muito chique, né? Uma palavra bonita, uma palavra pomposa, não é? Mas ministério nada mais é do que trabalho, irmãos, do que serviço. É tipo assim, o que serve, dedique-se em servir. O que trabalha, dedique-se em trabalhar. E esse dom, meus irmãos, todo crente tem. Porque todo crente faz alguma coisa na obra do Senhor. Uns ministram louvor, né? E não é fácil ministrar louvor, requer realmente muito trabalho, ou seja, o que trabalha louvando, tem que trabalhar louvando mesmo, tem que dedicar. O pessoal chega mais cedo, tem que ensaiar, tem que buscar de Deus o que falar, qual a mensagem que vai ser proferida através dos cânticos e tal. O pastor que vai pregar, que vai trazer um estudo, tem que buscar de Deus, Senhor, o que tu queres que eu fale, qual a mensagem tu quer que eu me... Ou seja, o que trabalha, dedique-se em trabalhar. Agora há pouco estava conversando com o pastor Renato ali, e ele falando sobre os homens da igreja que têm feito um trabalho aí com os moradores de rua, levando um alimento para eles à noite, levando uma palavra, né? O pão material, mas também o pão espiritual. Que coisa boa! E a palavra de Deus está falando para quem trabalha. Você que trabalha, continue trabalhando. Não é? E na igreja tem muitos trabalhos. Muitos trabalhos. Eu trabalho aqui, por exemplo, com o pessoal da terceira idade. Eu trabalho aqui com as primícias. E comigo trabalham várias pessoas. Com o pessoal da terceira idade, com uma equipe grande que me auxilia, que trabalha comigo. E mesmo agora que nós não estamos tendo os cultos presenciais, esse pessoal continua trabalhando. Eles continuam ligando para os irmãos, continuam orando pelos irmãos, continua, né? De vez em quando alguém me liga, o pastor, você está sabendo que hoje é aniversário de fulano de tal? Aí eu pego o ligo e falo, meu irmão, parabéns para você, que Jesus abençoe. Por quê? Porque alguém que trabalha, continua trabalhando. Muitas vezes nós pensamos nos dons num aspecto sobrenatural. Vai ter um terremoto aqui, vai vir um relâmpago, vai acontecer não sei o que. Não. Os dons são para ser exercidos dentro da comunidade, dentro do contexto. Como nós falamos, essa igreja de Roma, ela estava na maior cidade do mundo, na cidade mais rica, na cidade onde tinha maior diversidade de religião, e com isso a maior diversidade de problemas também. E essa igreja tem que ter solução para alguns problemas da comunidade cristã, mas não só da comunidade cristã, mas da comunidade onde essa igreja cristã está inserida. Então aí Deus pega e fala o seguinte, olha, você que tem um ministério, você que trabalha, dedique-se em trabalhar. Ou seja, continue trabalhando, continue esmerando, continue assim, melhorando na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de servir, na sua maneira de andar com Deus.
Então, meus irmãos, muitas coisas no Evangelho são muito simples. Eu costumo dizer que o Evangelho, qualquer criança de 3 anos de idade entende o Evangelho. Porque o Evangelho é muito simples. Às vezes nós queremos complicar muita coisa. Então, ou seja, o verso 7. Você que tem um ministério, seja ele qual for, né, de visitar nos hospitais, de visitar os enfermos, de visitar nos presídios, você que tem um ministério de trabalhar com crianças, de ensinar, você que tem um ministério de louvar, você que tem um ministério de ministrar a palavra, dedique-se no que você faz. Não faz isso de qualquer jeito, não faz isso de qualquer maneira. Dedique-se nisso aí, empenhe nesse trabalho. Procura oferecer um trabalho bom, um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, um trabalho muito bom. E quanto mais nós fazemos isso, mais Deus vai nos usar. Quanto melhor você se torna. Lá em Provérbios fala o seguinte: viu alguém, ou seja, viu uma pessoa perito no que ele faz, ele será colocado com os grandes do seu povo. Então alguém que é perito, ou seja, o perito é aquela pessoa que sobressai os demais. Ou seja, ele esmera tanto no seu trabalho, ele dedica tanto no seu trabalho, que ele se torna melhor do que as pessoas comuns. Ele tem um trabalho diferenciado. O jeito que ele faz a coisa é diferenciado. Essa pessoa vai estar sempre com os grandes, porque ele não faz as coisas de qualquer maneira. E Deus está falando conosco exatamente isso. Não faça de qualquer maneira. Se você vai orar por alguém, não importa quanto tempo, mas naquele tempinho você coloca aquela pessoa diante de Deus: Senhor, eu paro aqui um minuto aqui para me orar em favor do Gabriel. Gabriel, o Senhor abençoar a vida dele, o Senhor ajudar esse rapaz naquilo que ele precisa, o Senhor sustentar a vida dele, o Senhor cuidar dele, o Senhor trazer na vida dele aquilo que está faltando, aquilo que está precisando, o Senhor afastar dele toda a obra do diabo que queira afastar ele do Senhor, ele continuar crescendo, ele continuar sendo bênção. Ou seja, vai fazer, faz com dedicação, faz com amor, faz bem feito. Então, o que trabalha, ou seja, o que faz o ministério, o que tem um ministério, fica ministrando, ou seja, continue trabalhando. O que ensina, esmere-se no fazer. No meu caso aqui, eu estou ministrando com você, eu não posso falar com qualquer coisa, eu não posso falar goma, eu não posso inventar situação, eu tenho que procurar falar dentro do que eu sei, aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi, e procurar fazer isso da melhor maneira possível. Não é? Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos isso deve ser perseguido, não é? Fazer o melhor, está fazendo sempre o melhor. O verso 8, irmãos, traz uma palavra muito interessante. O que exorta, façam com dedicação. Tem uma outra versão que fala o seguinte: o que exorta, dedique-se em exortar. Funciona a mesma coisa da questão do ministério lá. O que trabalha, dedique-se em trabalhar. O que exorta, ou seja, exorte bem. O que é exortar? Exortar, meus irmãos, é uma palavra que significa o seguinte: você falar algo com alguém que aproxima essa pessoa de você, que traz essa pessoa para você. Tipo assim, a pessoa está fazendo uma coisa ruim, está fazendo uma coisa errada, e você sabe a maneira certa de fazer a coisa, e você orienta essa pessoa de maneira que essa pessoa vem para o seu lado. Ele passa a fazer a coisa certa do jeito que você também faz. Então, exortar isso. Muita gente acha que exortar é descascar o outro, né? Oh, que você não sei o que você é um vagabundo, que você faz tudo errado. Não, exortar não é isso, não. Exortar é você falar com a pessoa de maneira que você traga essa pessoa para perto de você. De maneira que essa pessoa agora vai andar com você, vai fazer as coisas do mesmo jeito que você faz, vai usar o mesmo valor, às vezes, o que você usa para avaliar as questões e tal. Então, o que exorta, continue exortando, ou seja, continue chamando as pessoas para andar com você. Ou seja, o que exorta não pode afastar as pessoas. Exortar não é afastar as pessoas, não é descascar as pessoas para a pessoa afastar, não. É você falar com a pessoa com amor, é você falar com a pessoa com graça, ainda que seja corrigindo a pessoa, mas falar com ele com graça, falar com ele com amor, falar com ele de uma maneira tal que ele vai deixar a coisa errada e vai passar a andar com você. Então isso é que é exortar. E, meus irmãos, como é importante e como nós precisamos de pessoas para exortar. Eu fico muito satisfeito, por exemplo, quando alguém me corrige. Teve um dia que eu estava ministrando uma palavra aqui na igreja e eu falei do elefante e falei da elefanta.
Aí depois, no final do culto, o irmão falou, me chamou lá e tal. Não falei elefanta, não. Eu falei elefoa. Elefoa. Foi isso. Aí o irmão me chamou a atenção, lá o pastor tal, uma elefoa, não, é Eloá, é não sei o quê. Aí eu fui pesquisar. Aí eu vi que tem vários nomes para a fêmea do elefante. Tem Eloá, tem elefoa, tem vários nomes. Na verdade, os peritos não chegam a uma conclusão para falar assim, não, esse é o termo correto. E por um acaso o que eu falei também estava correto. Mas foi por um acaso também, não tinha certeza absoluta, mas como esse irmão me chamou a atenção, isso me levou a pesquisar. Então, irmãos, é importante ter as pessoas que exortam, as pessoas que falam com a gente, e o irmão me abordou, não foi para um criar de superioridade, não, foi exatamente para que eu soubesse o certo, para que quando eu fizesse falar sobre aquele assunto, eu usasse o termo adequado. Né? Teve um dia desse, eu estava conversando com Atos, né? E eu usei um termo lá, e ele, pai, não existe esse termo não existe isso não. E me corrigiu. Eu falei, que bom, porque é assim que eu aprendo. E é importante ter pessoas para nos ensinar. E é importante termos pessoas para nos ensinar as coisas de Deus, que vai nos chamar a atenção para as coisas de Deus. Tem muitas coisas que nós fazemos, que a gente acha que é certo, que a gente aprendeu como certo, e que às vezes está errado. Mas quando chega aquela pessoa da parte de Deus, com o Espírito de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus, e ele nos fala, a gente repensa o que a gente está fazendo. Você vai pelo menos reavaliar a sua postura, a sua conduta, o que você está fazendo, e ver se aquilo está certo ou se não. De maneira que se estiver errado, você vai corrigir. Se você vê que você está certo, mas você vai pelo menos estar mais embasado para você defender por que você procede daquele jeito e não do outro jeito. Então, o que exorta, né, dedique-se em exortar. Né? Faça-o com dedicação. Já pensou? Se dedicar em chamar a atenção dos outros? Porque chamar a atenção dos outros não é fácil, não. Eu lembro era adolescente, né? Na igreja e lá no interior, lá, os acampamentos da gente eram acampamento raiz, né? Os acampamentos que nós temos aqui na Parte Nacional do Encontro, na Pousada do Rei, aquele negócio tudo gostoso, aquela comida gostosa, a acomodação maravilhosa. No interior lá, os acampamentos é acampamento raiz. Pessoal, a gente ia pro meio do mato lá, teve um acampamento nosso, por exemplo, as irmãs foram na casa lá, os homens foram no curral lá e tal, teve que arrumar as tendas lá no curral lá, ela limpou tudo, né? E eu tinha montado umas tendas lá e de repente eu percebi uma irmã lá, né? Bagunçando a tenda que eu tinha montado lá e tal. E eu estava longe da irmã, ô minha irmã, pelo amor de Deus, minha irmã, não estraga o negócio aí não. Só que assim, era uma irmã já mais idosa e tal, mas não chegava a ser uma pessoa idosa, mas sim, era uma pessoa que tinha idade para ser minha mãe. Era uma adolescente, aquela irmã idade para ser minha mãe. Aquela irmã ficou chateada comigo, porque eu chamei a atenção dela, o jeito que eu chamei a atenção. Então o que exorta, dedique-se em exortar. Já que você vai exortar, não pode ser também de qualquer jeito. Tem que ter critérios. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você fala com uma pessoa mais velha, fala como se ele fosse seu pai, como fosse sua mãe, como fosse seu avô. Fala com cuidado, fala com zelo. Se você vai falar com uma pessoa jovem igual eu, assim, né? E tal, fala como se estivesse falando com seu irmão, com sua irmã, né? Com carinho, com zelo. Se vai falar com uma pessoa mais nova, fala como se estivesse falando com um filho seu. Então, não é que a gente não possa exortar, mas não pode exortar de qualquer maneira. Porque senão, em vez de você aproximar a pessoa, você afasta as pessoas, você distancia as pessoas. E o objetivo do exortar bíblico é você aproximar a pessoa, é você chamar a pessoa para o seu lado, é chamar a pessoa para andar com você e não afastar uma palavra tão áspera, tão dura, que afasta a pessoa. Não. Falar com amor, falar o que precisa ser dito. Tá, irmãos? Tem crente também muito melindroso também. Eu não posso ouvir isso. Não, tá? Vamos parar de frescura, vamos parar de muita coisinha. A gente precisa ouvir o que precisa ser dito. A gente precisa falar o que precisa ser dito. É lógico que quem fala tem que falar com amor, tem que falar com graça, tem que falar, né, com cuidado. Não é?
Mas também quem ouve, às vezes tem que parar um pouquinho de muito melindre também. É aquele negócio de qualquer coisinha não pode. Não, não é bem assim também não. A gente precisa estar apto para ouvir. Não é? Vamos pular aqui. Falta 5 minutos? Oi, eu estou rindo aqui porque eu achei que eu ia pelo menos na metade do capítulo aqui, né? O Gabriel já fez sinal para mim que só falta 5 minutos aqui. Então eu vou pelo menos pegar o próximo aqui, não é? Aqui, ó, para vocês verem aqui, que né, a gente está aqui pegando o capítulo todo aqui, pontuamos aqui para falar até o verso 21, que é o último versículo do capítulo aqui. Eu sabia que não daria para falar sobre tudo, não é? Mas vamos falar até onde der. Foi o que eu propus para o Gabriel. Eu falei, Gabriel, se não for possível falar tudo, vamos falar até onde for possível, não é? Então, nós falamos sobre o que exorta, dedique-se em exortar. O que contribui com liberalidade. Irmãos, esse texto você vai encontrar o que contribui e você vai encontrar o que reparte. Depende da tradução. Tem tradução que vai estar o que contribui, tem tradução que vai vir o que reparte. Seja uma coisa ou outra, que seja feito com liberalidade. A partir do momento que você vai dar, irmãos, dar é uma iniciativa do doador. Então, a partir do momento que você se propõe a dar, seja liberal no dar. Dá algo que não vai resolver nada, que não é bem por aí. Outra coisa é o que reparte, o que distribui, o que faz. Faça com liberalidade. Aqui na igreja me deram aqui o privilégio de trabalhar, esse trabalho não é meu, é da igreja, e a função primária de realizar esse trabalho são os diáconos, que é o trabalho das primícias. Mas eu ajudo a coordenar, eu falo sobre o assunto e tal, e às vezes alguém me procura, e a gente pede um dos diáconos para levar e tal. E aqui fala assim, o que reparte com liberalidade. Ou seja, aqui na igreja sempre o que entrou e alguém procurou, a gente deu. A gente nunca perguntou se a pessoa ele é evangélico, se ele é membro da igreja, se ele tem outra religião, se ele... Não, se a pessoa veio aqui na igreja procurar uma cesta básica, tendo aqui, a igreja deu, se não tinha completa, deu o que tinha e às vezes providenciou o que faltava, mas todo mundo recebeu. O que reparte, o que contribui, deve fazer isso com liberalidade. A gente não pode ser mesquinho com as coisas de Deus. Porque você não está administrando o que é seu. Você está administrando o que é de Deus. É lógico que você não pode pegar porque é de Deus e sair jogando fora, e sair desperdiçando, e sair usando aquilo sem critério. De maneira nenhuma, não pode mesmo fazer isso. Mas também não pode ser com a mão fechada, não pode ser avarento, não pode ser miserável. Né? Ou seja, tem que ter liberalidade ao fazer isso. Então, se você vai dar alguma coisa, se sentir vontade de dar, dá com amor, dá com liberalidade, dá sem miséria. Porque, mesmo porque a palavra de Deus nos fala o seguinte, cada um dá segundo propôs no coração. Ou seja, você vai dar o que você tem, ninguém dá o que não tem. Ninguém é chamado a dar o que você não tem. Você só é chamado a dar aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já te capacitou, aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. E se Deus colocou nas suas mãos, e você foi tocado por Deus para abençoar alguém, abençoa. Ó, meu irmão, eu vim aqui trazer isso para você. Esses dias a Vera fez um bolo lá e tal, e fez, acho que 3 bolos uma vez. Falei, nossa, esse bolo, eu queria dar esse bolo para fulano de tal. Falei, você quer ligar? Não, liga. Então peguei o telefone, ligou, falei, ó, Vera fez um bolo para você aqui, se quiser passa aqui, vem pegar aqui. E tal. Ou seja, Deus tocou no seu coração fazer uma coisa, faz com amor, faz com liberalidade, faz bem feito e tal, não é? E esse bolo nem ficou bonito, não, mas ficava gostoso, meu irmão, estava gostoso. Então, assim, mas é o que ela fez com amor, ela fez, não fez com intenção. Então, assim, você vai dar com liberalidade. Ou se você está numa posição, numa condição que você administra algo que alguém doou, faça aquilo com liberalidade. Não quer dizer fazer sem critério. Critérios têm que ser usados, algumas coisas têm que ser usadas. Não é? Tem hora que vem cada situação assim que não é para você estar participando. Mas ser liberal, ser
realmente assim, generoso no repassar a bênção que Deus tem colocado sobre a sua vida, tanto particular ou que você administra na obra de Deus e tal. Mesmo porque, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que nós somos dispenseiros dos dons celestiais. Deus nos deu a chave da dispensa dos céus. E eu não posso ter miséria, não. Às vezes a pessoa chega com um pedido, o negócio é grande, tem que ter situação para resolver, irmãos. Não é fácil, não. E eu não estou nem aí. Porque quem vai resolver não sou eu. Os recursos vêm de Deus. Então eu vou pedir do mesmo jeito ao Senhor. Ó, socorre a pessoa. Essa bênção que a pessoa precisa, humanamente, o negócio é muito grande. Mas, Senhor, maior é o Senhor. Isso para o Senhor não é nada. A dispensa do Senhor está cheia. Então traga a vitória, se assim for da tua vontade, se assim for do teu propósito, traga essa bênção na vida de Deus. Então você está administrando as coisas que é de Deus. Então não administra aquilo com miséria, não administra aquilo, não, seja generoso em transmitir as coisas de Deus. Gabriel dá para falar sobre mais um tópico aqui? Pode. Então vamos pegar mais um aqui então. Né? O que preside com diligência? Tem outra versão que fala o que governa com diligência. E aí você pode falar também o que lidera com diligência. Tem pessoas que estão numa posição de liderança. Nem todo mundo é líder, nem todo mundo tem a capacidade de liderar. Mas tem pessoas que têm essa capacidade. Deus concede a eles o dom de liderar um grupo. Tem pessoas que têm capacidade de liderar um grupo pequeno, tem pessoas que têm capacidade para liderar milhares de pessoas, centenas de pessoas, não é? Então, de acordo com a capacidade que Deus te deu de governar, de presidir, de liderar, dedique-se nisso aí. Ou seja, o que preside, faça isso com diligência. O pessoal assim, da época do pastor Renato gostava de assistir uns filmes de Bang Bang, né? E se tinha uma coisa bonita nos filme Bang Bang era as diligências, né? As diligências eram uma carruagem puxada ali por 6 cavalos, 4 cavalos, então os bichos andavam mesmo, né? Era a Mercedes da época, né? Então o bicho andava mesmo, que era uma beleza. Então era rápido, não é? Então a Bíblia fala que aquilo que preside precisa ter um pouco de diligência. Então a hora que a gente fica triste aí com algumas coisas que acontecem no mundo, às vezes doações, fiquei sabendo esses dias de uma doação que estava sendo feita e o pessoal não recebia a doação porque não foram ágeis, não organizaram para receber a doação, não se prepararam para receber a doação. A Bíblia fala que o que preside deve ter diligência. Você que lidera, naquilo que você lidera, no âmbito daquilo que você lidera, você tem que ter diligência. Se você é chefe de uma seção, se você é gerente de um posto de saúde, se você é professor, se você é diretor de uma escola, ou seja, você ocupa uma função de liderança, você tem que ser diligente naquilo ali. Você tem que ser um instrumento de Deus para que a bênção que estava destinada àquele grupo venha até eles, chegue até eles. Ou seja, precisamos ser diligentes naquilo que Deus nos colocou para fazer, não é? Senão você passa a vez, você passa a oportunidade, mas quem preside tem que ter esse cuidado. Não é fazer as coisas de forma atropeladas não, viu, irmão? Muitas vezes as pessoas acham que é pressa, não. Então você tem que gastar tempo planejando, calculando, pensando, mas quando vai executar já está tudo pronto. Aí sim, você não pode ser mole. Você não pode ser lento, você tem que pegar firme naquilo ali, né, para as coisas saírem, para as coisas andarem, para as coisas acontecerem. Então, você que tem essa função para liderar, seja ágil, tem um projeto, colocou aquele projeto diante de Deus, orou a Deus, buscou a Deus, teve a aprovação de Deus, então põe aquilo em prática. Irmãos, a quantidade de projetos que foram para o cemitério sem ser executado, você não tem ideia. Projetos bons, projetos de qualidade, projetos que tinham tudo para dar certo, mas que não foram executados, não foram colocados em prática. Então, ao você presidir, não é? Você tem que ter esse zelo. Há pouco tempo atrás, o pastor Renato reuniu a liderança da igreja aqui sobre um projeto, que a igreja pensando na acessibilidade do templo, não é? E tal, para as pessoas. Que plano maravilhoso, que projeto maravilhoso. Não é? Infelizmente, em decorrência da pandemia, a gente não está nem falando sobre o assunto, não é? Porque às vezes não é hora de estar falando sobre, mas está planejado, a gente está orando, está buscando chegar o momento certo,
Outro dia eu falei num culto aí, né, sobre que a igreja nem de templo precisa. Quando eu falo que a igreja não precisa de templo, irmãos, não é a igreja local, não. A igreja é um organismo vivo, a igreja do Senhor espalhada no mundo todo. Não existe um templo que cabe essa igreja toda. Mas nós aqui precisamos sim. Precisamos de templo, precisamos de um templo com acessibilidade, onde as pessoas que têm dificuldade possam entrar, possam adentrar, possam ser abençoadas, possam participar disso. E o pastor Renato, como alguém que preside, governa, ele está diligente nisso aí, está orando, está buscando, está planejando, está já consultando os engenheiros, como é que faz, e daí por diante. Aquele que preside tem que fazer com diligência. Não é com pressa, não é com atropelo, não é passar o carro na frente dos bois, mas uma vez que orou, colocou diante de Deus, ser ágil no pôr aquilo em prática, no colocar aquela situação. Gabriel, algum comentário, alguma coisa para a gente falar, ou passamos para o próximo tópico? Estão pedindo para o senhor continuar na semana que vem com o assunto, porque é muito bom. Ué, a gente pode dar sequência, sim, tem muita coisa ainda. Isso mesmo. Encerrou? Encerramos. Beleza, então. Na bênção. A bênção. Você acha que encerrar. Nós vamos orar, então, no domingo que vem, a gente dá sequência, então, a esse estudo aqui. Né? Nós paramos aqui no versículo 8, né? Sobre aquele que governa, né? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela bondade do Senhor, obrigado pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui compartilhando das coisas que vêm do Senhor. Pai, precisamos do teu auxílio. Isso não é coisa qualquer, não é um ensinamento qualquer, não é para um grupinho, não é para uma organizaçãozinha, isso é obra do Senhor, isso é a igreja do Senhor, isso é o corpo vivo do Senhor. E nós te pedimos graça, Pai querido, para estar falando da parte do Senhor, de maneira que possamos, de alguma forma, sermos instrumento nas mãos do Senhor, para que aqueles que participam sejam abençoados, sejam instruídos, sejam realmente assim, orientados pelo teu Espírito Santo. Continue abençoando a tua igreja, continue capacitando cada irmão, nos dê condições de logo mais à noite estarmos reunidos para a ministração da palavra do Senhor, para o culto de louvor e adoração ao Senhor, e continue conosco, Pai, hoje e todos os dias das nossas vidas, no nome de Jesus.